Muito bom dia. Eu sou Regivane Santos, orientadora do Ministério Prova de Fogo. Quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, manhã de 21 de julho de 2020, eu quero falar com você algo que é muito comum, mas é algo que nós precisamos vencer. A palavra de hoje é sobre medo, o tormento do medo. E nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? O medo, ele é um dos sentimentos mais comuns do ser humano, porque nós sentimos medo do que nós conhecemos, do que não conhecemos, de algumas pessoas, de circunstâncias, daquilo que é real, daquilo que é ilusório, do visível, do invisível. E o medo, ele foi o primeiro sintoma do pecado quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva pecaram, foi que ele passou a ter medo de Deus. Então, esse medo levou ele a se esconder do nosso Senhor, do Criador. Ele criou ali mecanismo de fuga. O medo fez com que ele fugisse, se escondesse, ficasse paralisado. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre o medo. Nós acabamos de ler ali que Deus, ele não nos tem dado espírito de covardia, espírito de medo. Porque muitas vezes, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, estudos, nós sempre lidamos com medo. E nós temos muito medo mesmo na vida, medo de morrer, medo de doença, medo de ser bom, medo de ser traído, enganado. Nós temos muitos medos e isso é da nossa natureza humana. Porém, o medo, ele pode fazer com que nós tenhamos escolhas. E nós podemos, nós lembramos logo daquela passagem que os discípulos estavam ali no barco e viram ali Jesus vindo andando e ficaram na dúvida: será que é um fantasma? Será que não é? Todos ali ficaram espantados e com medo, mas nós sabemos da história, Pedro ali, ele tomou uma decisão. E muitas vezes o medo, ele nos faz ter que tomar decisões. E a decisão que ele tomou é lá de descer do barco e caminhar, sobre as águas, como Jesus estava ali caminhando. Então, ele muitas vezes, e ele foi o único, Pedro foi o único ali. Então, muitas vezes, o medo, ele pode fazer com que nós tiremos os nossos olhos de Deus. Assim como Adão e Eva, eles se esconderam, eles, após terem pecado, eles poderiam ter buscado abrigo em Deus, eles poderiam ter confessado ali para Deus o que tinha acontecido, que eles estavam com medo, mas não, eles ficaram com medo, eles fugiram. Então, em vez de confessar ali o erro deles, eles criaram um mecanismo de fuga para escapar. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida porque essa é a nossa natureza humana, essa é a nossa natureza. Nós somos filhos, de Adão e Eva. Então, muitas vezes na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos pais, em todas as áreas da nossa vida, nós criamos mecanismos de escape. Nós fugimos, nós às vezes, ao invés, nem sempre é uma situação de erro, mas a nossa natureza, ela pende para esse lado da fuga, de se esconder e não de resolver, e não de se apresentar ali e resolver a situação. Porque o medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos faz ficar prostrado. Fugir da situação não vai resolver a situação. Então, que hoje nós possamos lançar sobre o Senhor todo o nosso medo.
porque o que ele tem nos dado é poder, amor e moderação. É esse o espírito que você tem que crer que está sobre você, de poder, de amor e de moderação. Amém? Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as circunstâncias te façam ficar fugindo e não resolver a situação, ou resolver a circunstância, ou te paralisar, te impedir de prosseguir, te fazer ficar prostrado. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha ficar no meu e no seu coração. Se analise aquilo que te traz medo, aquilo que te paralisa, aquilo que te angustia. Ore ao Senhor, lança sobre Ele o teu medo, lança sobre Ele e declare sobre a sua vida que está sobre você esse espírito de poder, esse espírito de amor e esse espírito de moderação, e que todo medo caia por terra, em nome de Jesus. Amém.